Luiz, na fatologia, quarta linha, o médico aprendendo com o paciente. Esse item tem relação até com o seguinte também, as histórias de vida educativas escutadas no consultório. Mas foi uma coisa que eu aprendi quando eu comecei a estudar e vivenciar a medicina de família, porque ali você já não fica mais no biológico, você procura aí também no psicossocial, tentar ver essa abordagem da pessoa. E daí você conversa mais, você se interessa pelo que a pessoa vivenciou, por como ela passou com as situações. E foi interessante que eu tive um dos primeiros atendimentos que eu fiz depois de formado, teve uma situação até bem complexa de vida, que a pessoa ela era motorista, ela tinha se acidentado, ele já era um senhor, mas quando jovem ele tinha se acidentado no interior do país, e um acidente bem grave, ele meio que foi dado como morto. A família dele, que estava em outra cidade, bem distante, achou que ele já tinha dessomado. E ele era casado, tinha filhos, e essa esposa, a família, teve uma oportunidade e foi morar em outra cidade, em outro país. Foram, parece que, para os Estados Unidos. E quando ele melhorou, se recuperou, foi atrás, ele não encontrou mais ninguém. Depois de muito tempo, daí com internet e tal, ele acabou encontrando, mas já era mais de 15 anos depois, os filhos já tinham crescido, ele tinha perdido uma série de eventos ali daquela situação. Só que ele não veio consultar por isso, ele veio consultar porque ele estava numa crise emocional, que ele tinha casado de novo há poucos anos, tinha uma filha pequena, e essa esposa atual, tinha abandonado ele com a filha. E já fazia alguns anos que ele estava criando essa menina, e a mãe tinha sumido. Calma, eu não terminei. Ah, não? A história é longa. Perdão. História é longa, mas vale a pena. Vale a pena. Que daí a gente já fecha na pergunta aí do Arlindo. Então essa mulher, ela tinha saído já, acho que fazia uns 5 anos, e tinha deixado a criança pequena, era o pai que estava criando. Então um pai que já tinha perdido uma família, estava criando sozinho uma filha. O que aconteceu? Essa ex-esposa, né, essa esposa voltou, e ela queria a guarda da menina. Ela que nunca demonstrou interesse, nem cuidado nenhum, porque simplesmente largou a filha. E ele estava desesperado, né, com isso, porque ele já tinha perdido uma família e estava ali, aquela filha era tudo para ele. E eu ali estava com 20, 24 anos, tinha acabado de me formar, e vendo ouvindo aquela situação, aquilo, eu fiquei pensando muito tempo, sabe, como que eu reagiria se eu estivesse no lugar daquela pessoa. Eu achei até que ele estava muito bem por tudo que ele passou. Então é isso que acho que faz a gente aprender com o paciente. É a hora que a gente procura conhecer a pessoa e ver aquilo que ela já vivenciou, aquilo que ela conseguiu superar de uma forma ou de outra, né? Tentar se colocar no lugar da pessoa, como é que eu reagiria, né? Eu teria conseguiria reconstruir tudo de novo ou não? Como é que seria isso, né? Então é nesse momento, acho que é na interação e você valorizando a condição da pessoa. Não sei se fechou. Luiz, na página 55, Fatologia, 5ª linha, as histórias de vida educativas auscultadas no consultório. Você pode falar assim, de uma situação mais marcante nesse processo educativo médico e paciente? Então, tem até uma situação que eu contei no começo, eu vou tentar resumir, porque foi meio longo, né? Mas foi logo os primeiros meses depois de estar formado, que eu conheci um senhor, ele já tinha 50, 60 anos de idade, ele tinha passado por um acidente grave, distante da família dele, tão grave que a família achou que ele tinha dessomado e acabou se mudando. Quando ele melhorou, voltou para a cidade dele e não encontrou mais ninguém. Então ele perdeu ali a esposa, né, não encontrou mais a esposa nem os filhos, só foi reencontrar depois de muitos anos. Acabou perdendo o crescimento dos filhos, acompanhar todo aquele processo. A hora que ele reencontrou esses filhos, assim, dava para ver aquela condição de que eles tinham sido criados por outro pai, outra pessoa que assumiu essa função. Havia uma distância muito grande.
E há poucos anos ele tinha casado de novo, tinha tido uma filha, a mulher abandonou ele e deixou ele com a filha. Ele já estava há alguns anos criando essa filha, que era tudo para ele. Ele já tinha perdido uma família, né, e reencontrou, mas já tinha passado muita coisa. E aquela menina, tinha uma conexão muito grande, um cuidado muito grande. E essa mãe que tinha sumido, depois de alguns anos, voltou e queria a guarda da filha. E ele estava desesperado. E aquilo para mim foi muito interessante de estar vendo assim como ele estava reagindo a tudo aquilo, né? Como tinha sido para ele, como ele tinha metabolizado todas essas dificuldades e estava vivendo aquela crise. Eu acho que me ajudou a estar mais próximo assim do que ele estava sentindo e entendendo um pouco melhor e de repente até, sei lá, ajudando de uma forma energética melhor isso. Então essa foi a situação assim que eu sempre lembro, a mais marcante. E assim, de lembrar especificamente, eu não lembraria de outros, mas eu sei que tem várias situações que a gente interage, histórias de vida dos pacientes que aquilo você sai pensando e vê que você cresceu muito em saber, né, em ter aquele contato, aquela situação com aquela pessoa. Numa situação assim, a imparcialidade é fundamental, né? E nem sempre é fácil. Então, você coloca sua posição aí de que você buscou ser mais empático, né, na situação. Só o comecinho, desculpa, eu perdi do que você falou. Você pode repetir? A questão da imparcialidade para você é fundamental, né? Nessa postura frente a uma situação mais problemática, mais complexa, e que você não vivenciou, né? E como é que é isso para você, né? E essa questão da empatia, né, na situação. Você falou de imparcialidade, né? Assim, eu não sei até que ponto. Por um lado, eu acho que eu consigo ter uma empatia boa e acoplar bem, assim, entender bem o que a pessoa está falando, mas ao mesmo tempo, não sei, eu consigo diferenciar bem o que é meu e o que não é. É claro que né, vem uma assimilação energética, isso com a sequência das consultas vai tendo uma intoxicação, mas em termos de imparcialidade, uma coisa que eu percebo é que eu não julgo, assim, não faço julgamentos. Eu consigo mais ou menos manter isso, assim, não criticar a pessoa, ficar mais nos traços que ela está manifestando na situação, sem que aquilo condene a pessoa como um todo. Agora, acho que é um jogo, né? Você conseguir se aproximar, ter empatia, acoplar com a pessoa, mas também conseguir manter. Você não pode sofrer junto, você está ali para ajudar, não pode esquecer disso, né? Você tem que manter uma autonomia para que você está ali para ajudar, não é para os dois chorarem juntos, né? Pelo menos eu não lembro assim, isso nunca chegar nesse ponto de entrar no problema junto com a pessoa, de eu sentir isso, eu não lembro de ter acontecido. Acho que tem que ter essa atenção de você separar que é uma dificuldade da pessoa, né? Não é pelo menos naquele momento não está aparecendo uma dificuldade minha. Agora, eu entendendo aquilo, eu ajudo melhor. Então, Luiz, mesmo nesse caso aí, bom, primeira coisa, você sabe o final da história? Não. Você não fez acompanhamento? Eu estava esperando a última parte, o último episódio. É que assim, questões da vida, né? Acabei saindo daquele posto de saúde foram questões ali burocráticas do trabalho, fui para outro local e acabei não tendo o segmento, não. Porque para você ficou como um exemplo, né? O aprendizado de como aquela pessoa, com a simplicidade dela, estava conseguindo assumir, ter aquela força, né? Aquela obstinação de conseguir viva, apesar do sofrimento assim, ela não estava tirando de letra, né? Ela foi lá porque ela estava ansiosa, ela estava deprimida. Sim. Mas eu pensei, caramba, se eu tivesse passado por isso, eu ia estar assim ou ia estar pior, né? Não sei hoje, talvez analisando, eu poderia estar melhor, mas lá na época, sim, aquilo me fez pensar, assim,
que ele estava fazendo um esforço também para se manter razoavelmente bem, né? De pé, né? Sim. Era uma força dele, até de buscar ajuda e é. tal, né? De superar aquela situação. Quer dizer, será que ele conseguiria passar por mais uma, né? Pois é. Aí é com o evoluciólogo não, você só aprendeu dele, a primeira, né? Você não precisa saber a segunda. Em Sindromologia, página 57, quarta linha, por favor, aborde a síndrome do autismo prejudicando a relação médico-paciente. Foi por isso que eles criaram aquela série americana Dr. House? Se foi por isso, aí eu já não sei, né, da série. Mas a síndrome do autismo, ela realmente eu coloquei aqui com dois sentidos. Um é no caso de você estar atendendo um paciente autista, né, psiquiatria infantil, mesmo na psiquiatria, na neurologia, você está atendendo um paciente que tem a síndrome do autismo. Então, isso vai ser primeiro aí, um importante dificultador da relação médico-paciente. No verbete, a gente está ressaltando bastante essa questão da relação médico-paciente. Ali é uma situação que você tem muita dificuldade de chegar na pessoa, de interagir com a pessoa. Então, esse é um dos motivos que está aí a síndrome do autismo. E outro mesmo daí é a condição do médico autista, né? Não no sentido do transtorno do autismo, mas aquela pessoa que às vezes nem olha para o paciente que está ali na frente, ou fica só, é muito comum agora o prontuário eletrônico, então ele fica só ouvindo, perguntando e olhando para a tela do computador, e isso também dificulta bastante. Ali, às vezes a pessoa, ela até tem um senso de assistencialidade, um senso de conscienciofilia, mas por algum motivo, alguma situação, ela está muito estressada, ela não faz assim, ela passa a não vivenciar mais a situação e banaliza o trabalho que ela está fazendo, que é a interação ali com as pessoas. Olha, é bom a gente falar que a série House foi feita para fazer deboche da medicina, que colocaram um médico como sendo um psicopata, um neuropata e etc. É uma loucura. É tanto que eles não aguentaram muito tempo. Houve clamor, o povo começou a meter o pau, mostrou os defeitos, as bobagens deles. E o cara é um grande ator, mas o personagem é mal feito, mal construído.